Hoje eu vou passar algumas dicas aqui de dúvidas muito comuns entre os arquitetos e engenheiros. O que fazer no dia da perícia? Vamos falar de forma correta. O que fazer no dia da diligência? Isso é, no dia que você se desloca e vai até o local onde ocorreu aquela lide, aquele objeto daquele processo, aquele objeto que originou uma lide entre duas partes. Como proceder? Então, hoje eu vou passar a vocês algumas dicas comuns a todos os objetos de processo. São procedimentos comuns a qualquer lide e a qualquer objeto de processo. Então, eu vou passar algumas dicas aqui. Fica comigo e presta atenção direitinho como é que vocês vão raciocinar, como é que vocês vão saber quem está falando a verdade, quem está mentindo, qual é a parte que realmente tem razão, se é o autor ou se é o réu. Tudo isso eu vou passar algumas dicas importantes aqui de feeling, para vocês começarem a pegar a malícia da profissão e começar a pegar toda a estratégia de ser arquiteto, de ser engenheiro, de ser perito, de fazer regularização de imóveis, enfim, de fazer qualquer segmento na nossa profissão. As dicas de hoje vai valer para tudo isso, mas será direcionada para o dia da diligência mais especificamente. Então vamos lá ver como a gente vai raciocinar nesse dia. O que fazer no dia da perícia, diligência? Primeiro, vamos lá, pessoal. Faça um questionário com as partes envolvidas na lide. Comece fazendo uma pergunta bem simples ao autor do processo. O que aconteceu? Bom, isso aí eu vou explicar para vocês. Por que dessa pergunta boba, né? O que aconteceu? Uma pergunta simples. Quando você pergunta o que aconteceu, o autor do processo vai começar a dissertar uma série de coisas, do começo até o final. Muitas vezes ele vai até se embolar no que ele está falando, muitas vezes ele vai tropeçar, muitas vezes ele vai repetir, você vai precisar ter toda a paciência do mundo para escutar, tá? O ideal é que primeiro se pergunte, comece pelo autor do processo, porque foi ele que provocou aquela propositura de processo. Foi ele que começou, foi ele que abriu, foi ele com o advogado dele que fizeram as petições iniciais para que se começasse aquele processo ali. Então, é ele que você deve ouvir primeiro, porque ele vai startar uma coisa chamada histórico para você. Então, essa pergunta é muito importante de você fazer. A minha experiência mostrou isso. Quando você pergunta isso, dali desse o que aconteceu, vai sair uma ramificação de hipóteses que você vai ter que levar em consideração, ok? Então, essa é a primeira pergunta. É óbvio que você não vai ficar anotando tudo aquilo ali. Você vai só colocar tópicos na hora que ele estiver falando no papel ali rapidamente, marcar, sublinhar, enfim, tópicos que só você depois entenda o que você quis ali falar. Após você fazer esse questionário com o autor do processo, você vai então para o réu. Para o réu, então, mostrar a parte dele, não é? No direito fala que nós temos sempre o direito à ampla defesa, o direito do processo legal e o direito ao contraditório. Então, quando você ouvir o autor e depois vai ouvir lá o réu, você vai ouvir o contraditório, você vai dar chance à outra parte de mostrar o lado dele. Da mesma forma, você vai perguntar o que aconteceu e ele vai também falar da parte dele, obviamente já quase que sempre é comum na defensiva, né? Porque ele está ali, obviamente, querendo se defender do que está acontecendo, porque ninguém quer ser processado,
óbvio, né? Isso é bem lógico. Importante, não façam a pergunta aos advogados. Façam a pergunta ao autor e ao réu do processo, não aos advogados. Tá? Se o advogado no momento ali quiser falar alguma coisa, obviamente que vocês vão escutar, o advogado tem todo o direito de falar também, ouçam os advogados educadamente, óbvio, também anotem tudo aquilo que vocês acharem relevante que ele está falando ali, mas importantíssimo é ouvir ali autor e réu, ok? Segundo, depois de ter feito o registro dos depoimentos do autor e do réu, você terá um histórico nas mãos. Isso é importantíssimo. Antes de qualquer trabalho, para a gente começar, a gente precisa ter um histórico. Você vai ter isso no momento que você fizer o questionário, que você escutar as partes. O segundo passo, então, é observar o objeto do processo atentamente. Procure por indícios que confirmem ou não o relato das partes. Bom, então vocês vão partir para o objeto do processo propriamente dito. Como essa aula aqui, esse vídeo aqui hoje, não está falando de nenhum tipo de processo específico, com um objeto específico, tem muitos vídeos meus aqui no canal que são direcionados a um objeto específico de processo. Alguns eu falo sobre enunciação de obra nova, direito de vizinhança, outros eu falo sobre incêndio em container, enfim. Esse aqui é generalista, é para todo tipo de processo. Então, dependendo do caso, vocês vão ali olhar o objeto atentamente, já depois de ter ouvido as partes, porque aí você vai fazer o quê? Uma conexão com aquilo que você está observando, com aquilo que você ouviu eles falando. Então, você vai começar a conseguir relacionar o discurso com o objeto do processo. Terceiro, importantíssimo, não se esqueçam, pelo amor de Deus, dessa parte. Fotografe tudo. Alguns detalhes certamente passarão despercebidos por você na hora da perícia, porque muitas vezes as pessoas ficam falando e a concentração fica comprometida. Com as fotos, depois, analisando cuidadosamente, você encontrará muitas pistas não observadas na hora. Pessoal, isso é certo. Quanto 2 e 2 são 4. É certo. Isso vai acontecer. Na hora que a gente está fazendo a perícia, as pessoas não ficam quietas. Você dificilmente vai conseguir ter ali uma concentração adequada, porque muitas vezes as partes, inclusive, começam a brigar. É muito frequente isso acontecer. Então você vai ter que pedir gentilmente para que eles parem a briga ali, porque eles estão atrapalhando o desenvolvimento do trabalho, enfim. Então você fica muito difícil, principalmente quando o objeto do processo exigir uma atenção maior, tiver uma complexidade maior, a falação na sua cabeça vai te distrair. Então fotografe tudo, tudo, porque depois, no seu escritório ou na sua casa, ali no silêncio, analisando as fotos, vocês podem ter certeza a experiência aqui de alguém que já tem anos nessa área. Vocês vão encontrar muitas pistas que vocês não conseguiram relacionar na hora. O que vai acontecer também? Vocês ali no silêncio, trabalhando sozinhos, sem ninguém falando, vocês vão ler o que vocês anotaram do histórico dos depoimentos e ao mesmo tempo vão olhar a foto. O autor falou isso e aí você vai exatamente para aquilo que o autor falou olhar na foto. Vai ver se o que ele falou coincide com o que está na foto, tem alguma relação, tem algum vínculo com aquela foto. E aí vocês vão conseguir fazer as conclusões. Então é importantíssimo as fotos, além delas precisarem estar ali no laudo, o laudo deve ser todo ele feito com fotografias, com imagens, vai servir para você concluir melhor o que está acontecendo naquele objeto do processo. Quarto, registre todos os presentes nesse dia. O autor, nome completo, CPF,
réu, nome completo, CPF, advogados com OAB. Peça educadamente que todos assinem ao lado do respectivo nome. Esse documento pode ser feito à mão, na hora, e anexado ao laudo como um anexo. Olha só, pessoal, todos esses passos que eu dei aqui, essas dicas que eu passei para vocês aqui, são coisas que eu faço durante uma perícia e são certeiras. Então, não é nenhum padrão que deva ser seguido, nem muito menos está isso no CPC. Isso não está no Código de Processo Civil. Isso aqui são dicas que eu, profissional, estou dando para vocês, baseada na minha experiência de vida como perita, no que eu vi acontecer e fazendo esse tipo de coisa, realmente eu consegui sempre ter sucesso nos meus laudos, tá? Por que eu falo para registrar os presentes? Porque nós lidamos com todo tipo de pessoa. E muitas vezes pode acontecer de você fazer um laudo, entregar, e alguém ali, uma das partes, dizer que querer impugnar o seu laudo, querer anular o seu laudo, dizendo que não tem validade porque ele, parte, autor, réu ou o advogado não estava presente no dia. Primeiro, você antes fez uma marcação de perícia e essa marcação de perícia fica lá disponível no processo para todos verem dia e hora. Se alguém quiser fazer alguma observação, vai ter o direito de fazer, pedindo para marcar num outro dia, numa outra hora. Se ninguém fez, já está subentendido que todo mundo está sabendo e está concordando com aquele dia e com aquele horário. Se não aparecer uma das partes no dia da perícia, vocês não precisam cancelar a perícia. Eu já fiz várias perícias onde uma das partes não estava. Eu continuei com a perícia normalmente, pedi para quem estava presente assinar e registrei no laudo que a outra parte não estava presente. Nunca tive meu laudo impugnado por conta da ausência da outra parte, visto que a outra parte calou diante da marcação da perícia, não disse nada que não iria e que nem podia ir, não pediu para ser marcado um outro dia, uma outra hora, simplesmente não apareceu, ele perdeu então o direito a qualquer coisa. Isso vai, né, da cabeça do juiz. Eu até hoje não peguei nenhum juiz que anulasse, que impugnasse o meu laudo por conta disso, tá? Então, bom, é o normal de acontecer. Então, eu peço para todo mundo assinar, porque pode acontecer de uma pessoa que estava lá no dia da perícia dizer que não estava, entendeu? E aí vai ter a assinatura dele lá, e ele estava. Então já elimina um problema de cara com a assinatura. É como se fosse uma ata de uma reunião, tá? Então isso são dicas que eu falo para você, que eu passo para você, baseada em experiências da minha vida profissional, que sempre dão muito certo. Então, foram 4 dicas que eu passei hoje para vocês terem sucesso, terem uma perícia tranquila, segura e mais fácil de trabalhar, com menos empecilhos e menos problemas e principalmente, pessoal, menos imprevistos. É uma maneira que vocês têm de cercar o trabalho de vocês com todos os cuidados possíveis, ok? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Bye, bye.